Hoje, o Nexo se curva para contar a história de um grande homem. E ainda assim, este texto precisa ser simples, tão simples quanto a essência de José Vieira Silva, o eterno Dema. Porque não há grandeza maior do que a verdade. E não faria sentido cobrir de adornos a vida de alguém que foi, em cada gesto, autenticidade. Hoje, mais do que ouvir, é preciso sentir. Antes da política, antes dos títulos, antes de qualquer reconhecimento, Dema já era grande. Grande pelo que construiu, grande pelo que representava. Na terra firme e exigente da zona canavieira de Alagoas, ele levantou sua história com as próprias mãos. Não havia atalhos, não havia privilégios, havia o peso do trabalho e a dignidade de quem nunca fugiu dele. Acordava antes do amanhecer, quando o mundo ainda dormia e já estava de pé. No curral, no campo, na lida. Ali, entre o silêncio da madrugada e o som simples da vida rural, ele moldava mais do que sustento, moldava caráter. Tornou-se fornecedor de cana, homem próspero, sim, mas com uma prosperidade nascida do esforço, da persistência, da coragem. Gerava empregos, sustentava famílias, movimentava vidas. Trabalhadores rurais, motoristas, operadores de máquinas, havia dignidade correndo nas mãos de muitos por causa dele. Sem alarde, ele fazia a boca da mata pulsar. Mas o que mais marcava não era o que ele tinha, era o que ele dava. Se alguém precisasse construir, bastava uma palavra. Dema, me arruma uma areia. E a areia chegava. Me ajude com telha, com tijolo. E ele resolvia. Sem cobrança, sem interesse, sem cálculo. Era generosidade que não precisava de explicação. Dema nunca precisou de cargo para servir. Ele já servia antes mesmo de imaginar a política. E quando a política chegou, ele não mudou, não se afastou, não se colocou acima, não vestiu o personagem. Permaneceu o mesmo homem. E é aqui que a memória do povo fala mais alto. Quantas vezes não vimos o próprio Dema, já prefeito, lavando o carro oficial com as próprias mãos? Quantas vezes não passou dirigindo o caminhão da coleta de lixo, fazendo ele mesmo o serviço do dia a dia da cidade? Quantas vezes não ocupou o lugar de Cissô, seu motorista, sem frescura, como quem nunca deixou de ser trabalhador? Quantas vezes não fez o papel que seria de senhor Dorje, seu administrador, resolvendo pessoalmente o que fosse preciso? Esse era Dema. Um homem que nunca se envergonhou do trabalho. Um homem que nunca se dobrou ao orgulho. Um homem que nunca deixou o poder afastá-lo daquilo que sempre foi. Chamou, ele ia. Na porta de uma casa simples, na calçada, no boteco, na rotina mais comum. Parava, escutava, acolhia. Olhava no olho como quem reconhece o outro como igual. Porque ele era igual. Filho de Miguel Feliciano e de Isaura Vieira, Dema carregava uma herança que não se mede em bens, a honra. Cresceu em uma família digna, numerosa, arraigada nos valores mais simples e mais verdadeiros. Talvez a história diga que ele não foi o melhor gestor, mas o povo sabe. Foi o mais humano, o mais próximo, o mais verdadeiro. E é justamente aí que a história aperta o peito. Porque a política, muitas vezes fria e implacável, não foi feita para homens assim. Dema confiou, acreditou, se entregou. E cercado por decisões que nem sempre foram suas, viu escapar grande parte do patrimônio que construiu com uma vida inteira de esforço.
Um homem que entrou com trabalho e saiu com marcas. Talvez tenha sido erro, talvez tenha sido destino, ou talvez tenha sido o preço de nunca ter aprendido a negar ajuda nem a desconfiar das pessoas. Sobrinho de Genauro Vieira, a política sempre esteve por perto, mas ele nunca deixou que ela endurecesse seu coração. E no fim, é isso que fica. Dema partiu como viveu. Simples, humano, honesto. E existe algo que o tempo não apaga, que a política não destrói, que nenhuma perda material consegue levar: a honra de um homem. E essa, Dema deixou intacta.